pessoal, seja bem-vindo ao canal novamente. Hoje a nossa aula, o nosso conteúdo será sobre CLP. CLP é a sigla de Controlador Lógico Programável ou Controladores Lógicos Programáveis. Ok, pessoal? Então vamos lá? Então aqui, iniciando a nossa parte de CLP e automação, nós temos várias marcas, tá? Então na parte de CLP, que é utilizado na automação, nas indústrias, nós utilizamos marca ABB, Siemens, Rockwell, automação, Schneider, Atos, Altus, Shell, VEG, Fanuc, a lembrada é bastante utilizado, tá? Certo? Nós temos diversas marcas, tá vendo aí? Danfoss, Toshiba, são várias marcas de CLP. Aí você verifica que tem um mercado, né, grande de CLP. Então o CLP você vai ver que ele tem uma grande vantagem sobre os comandos elétricos. Então aqui no nosso início aqui, nós temos aí a parte de processos repetitivos, né? Depois teve um avanço para o relé, acionamento com o relé, e passou para circuitos integrados, e nós temos aí no final o CLP, que é o controlador lógico programável. Bem, se você chegou até aqui, deixa seu like e se inscreva no canal para novidades. Então, dando continuidade aí, para você que quer saber um pouco mais sobre inovação e tecnologia, vamos dar continuidade com o CLP. Aqui nós temos o histórico do CLP. Qual foi o primeiro CLP? Isso cai bastante em concurso. E se você também está interessado em trabalhar na indústria, o primeiro CLP é o Modicon 084, ok? Quem trabalhou com ele foi a General Motors, ok? Isso é um pouco do histórico, né? Então, criado em 1968, né, pela General Motors, né, pela Bedford. Aí o intuito era substituir os painéis elétricos de relés, né, que são gigantescos, né? Certo? Pegar aqueles painéis elétricos e os processos repetitivos e trabalhar com um sistema programável. Desenvolvido inicialmente com componentes discretos e posteriormente com microprocessadores que passaram a ser usados, tá bom? Atualmente, ele é o mais popular dos controles de manufaturas em produção, ok? Em todas as áreas. Qual é o princípio de funcionamento do CLP? O funcionamento de um CLP, pessoal, comum é dividido em 3 estágios. Então, nós temos as entradas e saídas. Então, ele faz a varredura das entradas. O sistema ele executa a leitura dos sinais nas entradas e guarda os valores em memória. Você vai ver que o CLP trabalha com memória RAM, memória EPROM, memória E2PROM, e eu vou estar explicando para vocês mais à frente. Depois ele trabalha com a execução desse programa. Os valores obtidos no estágio anterior são processados conforme a programação que você fez, ok? Certo? Então, você desenvolve uma programação. Também eu vou estar falando para vocês várias linguagens de programação. A mais utilizada é a programação em ladder, certo? Ladder significa escada, que é o quê? Ela simula aquela parte de acionamento de contatos elétricos que você aprendeu lá em comandos elétricos. E a outra parte é atualizar as saídas. Os resultados são salvos em memória para o caso de realimentação e as saídas são atualizadas. Vamos falar num processo simples aí da indústria. Então, você quer fazer a partida direta de uma esteira industrial, que vai carregar biscoito. Então, você vai pressionar a entrada, a botoeira B1, que é a botoeira verde,
vai ligar o seu motor, vai atualizar a saída acionando uma saída, por exemplo, Q00, e acionando essa saída vai acionar a bobina do contator. Acionando a bobina do contator, vai ligar um motor trifásico que vai dar um movimento na sua esteira industrial. Então, você tem um processo da entrada, a leitura, a varredura do programa e vai atualizar a saída, ok? Dando continuidade no princípio de funcionamento. Então, tá aqui, ó, já um fluxograma mais desenvolvido. Nós temos a inicialização, leitura da entrada e atualização das imagens, programa, atualização das saídas referidas à imagem e depois no seu fluxograma você pode notar que volta para inicialização, ok? Quais são as vantagens do CLP, pessoal? Maior flexibilidade e a possibilidade de reutilização, né? Você errou o programa? Só você modificar esse programa. Maior escalabilidade. Menor espaço ocupado, por isso que substitui os relés, ok? Maior confiabilidade. Menor custo para circuitos complexos. Menor consumo de energia elétrica. O consumo de uma CPU ela é muito baixa, abaixo de 1 watts. Baixo nível de ruído e inexistência de faísca. Facilidade de interligação com os outros sistemas. E facilidade de configuração e programação. Certo? Agora, fazendo uma pequena observação, tem determinadas marcas que só aceita equipamentos da própria marca. Por exemplo, a marca Siemens, ela trabalha com IHMs e modelos da própria Siemens, ok? E você tem que trabalhar com a licença também. Funções adicionais como contadores e temporizadores. Ou seja, quando você vai montar o painel, você vai montar uma partida estrela-triângulo. Você precisa de temporizador. Esse temporizador é aproximadamente R$ 63, R$ 120, dependendo do temporizador que você vai comprar. Se você for utilizar o CLP, não precisa, porque dentro do CLP tem esse temporizador, ok? Já é uma economia de espaço e economia também que você não vai precisar comprar o temporizador, né? Olha aí, ó, a imagem. Olha o tamanho do painel elétrico antigo aí. E aí você substitui pelo CLP. Lembrando que você tem vários CLPs. Tem da Siemens, tem da WEG, tem da Atos, tem da Toshiba e assim sucessivamente. Cada empresa trabalha com uma determinada marca. E já deixando a observação, tem empresas que trabalham com vários tipos de marca. Então, na mesma empresa, você pode encontrar CLP da Siemens, da WEG, da Siemens e assim sucessivamente. Classificação do CLP, pessoal, é pela sua capacidade. Então, você vai ver que a gente tem pequeno porte, médio porte e grande porte. O nano e micro, nós temos aí 16 pontos I/O. O que é I/O? Então, aqui você tem que aprender um básico de inglês. I é input, que é entrada, e o O é o output, que é saída. Então, 16 pontos de entradas e saídas. É um módulo único com 512 passos de memória. O médio porte é de 256 pontos de I/O, que são entradas e saídas digitais e analógicos, até 2048 passos de memória. Agora, o de grande porte, a gente utiliza cartão, certo? Então, quantidade de pontos de I/O escalável, construção modular ou em racks, apresentam uma ou mais CPUs, quantidade de memória escalável, ok? Isso aqui já é um CLP com cartão, ok? Então, tá aí a classificação aí dos CLPs aí, ó.
Componentes CLPs aí, ó, módulos de entrada e saída, né? Processador, memória de programa do supervisor, memória de usuário, memória de dados, olha o tanto de memória que ele tem. Fonte de alimentação, essa fonte de alimentação do CLP, pessoal, pode ser 24 volts, pode ser 220 volts, ok? Certo? Mais utilizado 24 volts, ok? Seguindo a norma NR12 para segurança em eletricidade, ok? Mas você vai encontrar no mercado aí também alimentação do CLP 220 volts, ok? Ele tem luzes indicadoras, é lógico que dependendo do CLP, certo? Ele indica lá, tem um LED que indica que ele está ligado, desligado, quando ele está em falha. Terminal de programação. E aqui eu vou te mostrar aqui os pontos de entrada aí, ó. Então, cada sinal recebido pelo CLP, a partir de dispositivos ou componentes externos, podem ser digitais, que é o discreto que a gente fala, e o analógico. Os pontos de entradas digitais reconhecem dois estados, ou é ligado ou desligado. Então, nós temos aí, por exemplo, ó, tá vendo aí? Botoeira ligado e desligado, que o stop é o parado, o start é ligado. Temos sensores indutivo, capacitivo e foto, né? Então tá aí as figurinhas aí para vocês, ó. Pontos de saída. É cada sinal produzido pelo CLP para acionar dispositivos ou componentes do sistema de controle. Nós chamamos atuadores, ok? Podem ser digitais ou analógicos. Esses pontos de saída digitais são usados no acionamento de lâmpadas, relés, transistores, contatores, entre outros. Pontos de saídas analógicos são usados no acionamento e controle de lâmpadas. Nós chamamos de dimmers, motores, solenoides, válvulas, entre outros. Então tá lá, ó, o contator, temos o contator tripolar e temos aí também a válvula, tá vendo aí, ó? Certo? O acionamento da válvula. As memórias que trabalham aí no programa supervisor. O programa supervisor do CLP, não podendo ser modificada pelo usuário, é o tipo PROM, E2PROM, certo? E o EPROM, que é o quê? É quando você liga o CLP, ele tem toda uma inicialização. Aí você não modifica nada, ok? Agora nós temos a memória do usuário. Essa memória do usuário, ela armazena, pessoal, o programa do usuário com a lógica de operação do CLP, sendo do tipo RAM, E2PROM ou Flash EPROM. É o seguinte, exemplo, se você está desenvolvendo um programa, ele aí tem aí 300 linhas, 300 network. Na hora que você está lá na metade e vem um cidadão e chuta a fonte de alimentação e desliga o seu notebook ou desliga o seu PC que você está trabalhando, talvez você pode perder tudo, porque isso aqui é uma memória RAM, ok? Certo? Por isso que é bom você ficar salvando o seu programa quando você está desenvolvendo, ok? Memória de dados. Ela armazena valores do programa do usuário, tais como valores de temporizadores, contadores, códigos de erros e senha, bem como a imagem das entradas e saídas do CLP. Agora, bora para a programação. Quando você vai trabalhar com a programação do CLP, você tem uma programação de linguagem que nós chamamos de baixo nível, pouco utilizada. Nós temos linguagem de máquina, também pouco utilizada, Assembly, linguagem de alto nível, Basic, COBOL, Fortran e o Ladder. Ladder está em maior aí porque a gente vai utilizar a linguagem Ladder. Lembrando que Ladder o significado é escada e faz uma simulação daqueles
comandos e contatos e bobinas dos comandos elétricos. Então, lógica ladder. Então, aqui, auxílio gráfico para a programação dos CLPs, baseado em esquema elétrico, que nem eu falei para vocês, que é o comando elétrico, né? Funções lógicas são representadas por contatos e bobinas. Nós temos aí, não foi criada para os CLPs, mas de fácil interpretação dos programas. Não exige grande quantidade de estudo e treinamento. Então, nós temos aqui ó, a simbologia. Nós falamos que é o contato NA, que é o normalmente aberto. Tá vendo a simbologia dele aí? Parece bastante no comandos elétricos, né? Esse é o contato aberto. Esse é o contato NF, que é o contato normalmente fechado. Tá vendo a simbologia dele? Essa é a nossa bobina ou saída. Ok? Então, isso aqui é uma arquitetura de comunicação. Nós temos a área de processo. Aqui é simulando a indústria, tá? Então, temos a área de processo, o empacotamento e o armazenamento. Tá vendo aí? Tudo dividido. Ó. Aplicação. Onde podemos aplicar a automação industrial? Máquinas industriais, tais como operatrizes. Controle de energia, envolvendo demanda, fator de carga. Aquisição de dados e supervisão. Bancadas de testes automáticos. Controle de processos com realização de sinalização de intertravamento e controle PID. Professor, o que é o PID que está escrito aí? Significa proporcional, integral e derivativo. É um controle que a gente faz para, por exemplo, temperatura. Depois eu vou passar mais informações sobre o controle de PID. Automobilística, siderurgia, química, petroquímica, papel e celulose, têxtil e calçados. Pessoal, se você assistiu esse vídeo até aqui, deixa seu like e se inscreva no canal para mais novidades. Depois eu vou continuar com mais informações sobre o CLP ou PLC, que é um controlador lógico programável. Fica com Deus!